Falamos ao vivo dos estúdios do canal do Nicola, onde na próxima hora a ideia é tentar deixar vocês muito melhor informados a respeito do time do coração, início dos campeonatos estaduais, tem bola rolando ainda, tem mercado agitado, enfim, tem bastante coisa para a gente debater e conversar a respeito do fim de semana esportivo, beleza? O instrutor Daniel perguntando quem pode chegar para o Timão nesse ano. O Gabriel Paulista foi o primeiro reforço contratado, o segundo é Matheus Pereira. O torcedor corintiano mais antigo vai se lembrar dele. O Matheus Pereira é o famoso Pirulão, jogador revelado na base do Corinthians e teve uma passagem curiosa sobre o Matheus Pereira no Corinthians. Apesar de ser formado na base do clube, o Matheus Pereira em determinado momento chegou a ter 5% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians, o restante todo ligado a empresários. Vocês vão lembrar que o Corinthians chegou a dever muito dinheiro para o Fernando Garcia, que era conselheiro do Corinthians e representante do Matheus Pereira, até por isso o Corinthians foi cedendo percentual, até que o Corinthians ficou só com 5%. Matheus Pereira foi para a Juventus, esteve no Barcelona B, no Eibar, rodou um monte de clube e estava jogando bem no Fortaleza. O Corinthians conseguiu o contrato de empréstimo dele até o fim da temporada. O Corinthians paga uma compensação financeira ao atleta, tá bom? Fala, Nicola, no final do jogo foi falado na Itatiaia que surgiu uma conversa do interesse do Corinthians no Natanael. Isso é importante por alguns motivos. O Corinthians está, de fato, em busca de um lateral direito, tá? Ponto. A Itatiaia tem o mesmo dono do Galo. Qualquer notícia publicada, ela só pode ser publicada se tiver muito certa, né? Especialmente em relação às coisas do Galo. Anderson José da Silva. Fidelis, sim, no Timão. Natanael, não. É horroroso. Cara, o Natanael já viveu bons momentos. Embora no Galo a passagem tenha sido de fato muito horrorosa. Tá 24 anos de idade. Por exemplo, 60 jogos, 3 gols e 4 assistências no ano passado. Contra o Betim foi titular, jogou os 90 minutos. Antes de jogar no Galo, ele havia surgido muito bem no Curitiba. E era tratado como uma das maiores promessas da lateral direita. De fato, depois não vingou. Savarino próximo do Corinthians. Troca do Charles e Kaique. 3 milhões de euros pelo Savarino. Acabou de sair do setorista. Não estou sabendo de nada disso. Que a gente tinha escutado que que o Fluminense só esperava pelo sim do Savarino para fazer valer uma negociação já fechada entre o Savarino entre o Botafogo e o Fluminense, tá? Quer ver, ó? O que foi publicado sobre Savarino e Corinthians nas últimas horas? Se é que tem alguma coisa, né? GE Globo. Fluminense se retirou das negociações por Savarino. Importante, hein? Devem ter cansado de esperar. O Savarino está desde terça-feira no Brasil. Na quarta-feira teve a primeira reunião. Enfim. Fluminense desiste da contratação de Savarino, do Botafogo. O tricolor não chegou a um acordo financeiro e contratual com o jogador e seus representantes. Savarino tem sido a maior dificuldade, né? Porque ele já esteve envolvido em especulações com o São Paulo, não quis ir. Teve envolvido em negociações com o próprio Corinthians, não quis ir. E aí só um detalhe, o Botafogo está louco para se livrar do Savarino, mas não tem conseguido. E o Savarino, só para lembrar, depois que a negociação com o Lyon não fechou, o Savarino passou a ser o segundo jogador mais caro do elenco. 1.200.000 reais por mês é o custo do Savarino, tá bom? Os representantes do Botafogo fizeram de tudo para descartar Savarino. Mesmo com pressão interna da SAF, Savarino mais uma vez bateu o pé. Quer continuar no Botafogo. Caramba! Novidade sobre o caso Savarino. Quem tem mais chance de jogar no Corinthians? Saravia ou Natanael? Ambos jogadores do Galo. O Saravia não mais, né? O Saravia não teve o contrato renovado e saiu livre do Clube Atlético Mineiro. O Saravia e o Arias são 2 opções gratuitas para o Corinthians. O Corinthians não precisaria desembolsar nada, embora são jogadores mais veteranos, né? Natanael perdeu um pouco de espaço no Galo, perdeu bastante espaço no Galo, talvez não fosse uma negociação tão difícil por um empréstimo. Sobre os reforços no Corinthians, Gabriel Paulista é um movimento interessante, jogador super corintiano, e ele vai para o Corinthians para, não é pagar
para resolver uma questão familiar. O irmão dele, que acabou falecendo, era corintiano fanático, doente. Acabou indo para o mundo do crime, perdeu a vida, enfim. Então tinha essa questão para ser resolvida. Zagueiro de 35 anos de idade que abriu mão de 4 milhões e meio de euros. É quanto ele tinha a receber no Besiktas para poder fechar com o Corinthians. Contrato de 2 anos. O Matheus Pereira é aquele meio atacante que era chamado de pirulão na base do Corinthians, rodou por vários clubes gigantes do futebol europeu, passou pela Juventus, passou pelo Barcelona B, não vingou em nenhum deles. No Eibar começou a melhorar e no Fortaleza foi bem. Empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians paga uma compensação financeira ao Fortaleza. Cabe no bolso do Corinthians, tá? Sobre Arias, o lateral Santiago Arias é uma possibilidade, assim como o Natanael. Sobre o Alan, o Corinthians já fez uma proposta oficial de empréstimo do Alan, mas o Flamengo não se posicionou nem em emprestá-lo para o São Paulo, nem em emprestá-lo para o Corinthians, tá? Vamos lá, deixa o like aí também, para a gente poder falar do Corinthians, 3-0 sobre a Ponte Preta, com todo o contexto e a ressalva que a partida exige, né? A gente está falando de um primeiro jogo, de uma Ponte Preta campeã da Série C, ou seja, indo para a Série B do futebol brasileiro, com muitos desfalques. A gente falou aqui na véspera, no pré-jogo, um time que perdeu muitos jogadores porque acabaram não recebendo, a Ponte tem alguns transfer bans aí ativos também e não conseguiu contratar, registrar jogadores, pegou um banco de reservas praticamente de garotos, né, vindos lá da Copinha para poder ajudar a Ponte a ter elenco para poder fazer essa estreia. Então, é claro que a Ponte Preta seria uma adversária, digamos assim, batível, né, para o Corinthians. Mas o que eu preciso analisar nesse primeiro jogo? Primeiro que o trabalho seguiu. A gente está falando de um treinador que tinha contrato já até o final de 2026 e automaticamente permaneceu no comando do Corinthians depois do título da Copa do Brasil. A gente está falando de um elenco que foi mantido, por enquanto o Corinthians não fez grandes vendas e também não trouxe grandes reforços, mas tem coisa acontecendo. E a gente tem, obviamente, muitos desfalques por questões que a gente já falou por aqui, o Martínez, o Yuri Alberto, o Memphis, o Ranielli, jogadores que estavam fora, o Maicon que foi embora, e a gente precisava entender de que maneira o Corinthians começava, esse Corinthians que terminou a temporada tem 3 semanas, ganhando um título, ganhando do Vasco, em pleno Maracanã. Pois bem, cara, me agradou mais até do que eu imaginava. E o primeiro tempo, eu esperava, não sei vocês, mas eu esperava aquele jogo mais truncado, mais travado, o Corinthians, obviamente, tendo a bola, buscando as ações, a Ponte, né, assim, com muita dificuldade, né, gente, vamos falar a verdade. Então, eu precisava entender os movimentos do Corinthians no jogo. E o Corinthians foi dominante em termos de posse, finalizações, buscou mais o jogo, ficou rodando a bola, o Carrilho foi o cara mais pela direita, o Charles como o primeiro homem, aí você tem o André, que se desloca muito, né? Joga no ataque, joga na defesa, com 2 atacantes espetados, né? O Guinegão e o Vitinho aberto um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Guinegão ataca a área pelo central, mas às vezes cai pelo lado direito. Aí você tem os 2 laterais titulares, né, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu. Você tem os 2 zagueiros titulares, tanto o André Ramalho quanto o Gustavo Henrique. Você tem o goleiro titular, que é o Hugo Souza. Mas algumas variações. E eu vou dizer um negócio, cara, acho que até o Charles, como primeiro homem, né, porque ele já atuou como segundo, ele já jogou até aberto num dos vértices, né, seja pela direita ou pela esquerda, fez um bom jogo. E o André, esse menino, André Luiz, que é da categoria de base, ele joga muita bola. Eu acho que ele pode ser, né, com a ausência do Maicon ali, eu sei que o Corinthians está contratando outros jogadores, pode ser titular eventualmente durante a temporada. Ficou devendo, pelo menos na minha opinião, o Carrilho foi um pouquinho mais burocrático, e a gente sabe que ele passou por problemas físicos no ano passado, estava jogando na dele, mas achei ele um pouco mais carimbador, digamos assim. Agora, o Guinegão e o Vitinho, eu achei que eles poderiam ter, digamos assim, chamado mais o jogo, porque o jogo era, digamos assim, favorável, né? Como eu falei, uma Ponte Preta fragilizada, então se tem um jogo para você golear e muitas vezes, né, você brilhar nesse sentido, seria esse jogo. Mas não foi o caso em relação aos atacantes. O Corinthians venceu por 3-0, mas não por conta dos seus atacantes. Não estou dizendo que eles foram mal, acho que até buscaram o jogo, né? Acho os 2 muito esforçados realmente, mas acho que falta um pouco de brilho nesse sentido. Agora, como eu falei, gostei do Charles,
Eu sei que o contexto do jogo também favorece, eu não acho o Charles, não sou um grande admirador dele, mas preciso reconhecer que ele fez um bom jogo na primeira função no meio-campo. E o André, gostei. O André, cada vez que ele joga, eu fico encantado pela maneira tática, desenvolta como ele joga. E aí, preciso falar do craque que o Corinthians tem, né? Que se chama Breno Bidon. O Bidon, ele tá com uma confiança depois da última temporada, de como ele terminou o ano, com aquele drible maravilhoso, né, resultando no título contra o Vasco, da Copa do Brasil, com propostas de fora, do Flamengo, enfim. O Bidon tá numa confiança que ele tá até arriscando dribles mais ousados. Ele deu uma entrevista para a TNT no final do jogo, conversando com o Marcelo Beckler, né, que era o comentarista, dizendo: eu me cobro isso também, de pisar mais na área, de finalizar mais, de dar mais assistência, fazer mais gols, porque eu sei que eu posso fazer isso. Então, ele está tentando. Ele é meia, né, gente? O Dorival tem esse mérito, porque ele insistiu que o Bidon fosse um substituto do Garro, que ele fosse um jogador um pouquinho mais avançado, e, cara, cada vez que ele joga mais, ele está mais solto, e tem algumas jogadas na partida, assim, que são incríveis, né? Tem um domínio de bola que ele tem, de uma cacetada, uma melancia que vem lá do 5º andar, e ele vai lá e amortece ela, faz embaixadinhas e sai andando, e o cara tem que chutar ele por baixo, assim, para poder tirar a bola dele. Ele saiu uma hora tabelando, né, com a bola dominada de cabeça. Ele tem uma desenvoltura para jogar e tá cada vez melhor. 20 anos, Breno Bidon, terminou o ano bem, começou o ano bem. Era Ponte. Eu analiso movimentos, analiso contextos, e analiso de que forma o Corinthians se comportou diante de um adversário fragilizado e fez o que tinha que fazer. O primeiro tempo, como eu disse, mais truncado, freio de mão puxado, natural, estreia, aquela coisa toda. Os caras há 3 semanas estavam jogando a temporada passada e sendo campeões. Há 8 dias eles estavam se reapresentando, então natural. Aí vem o segundo tempo, o Corinthians já estava chegando, né? O Diogo Silva, goleiro da Ponte, vinha fazendo algumas defesas. A bola aérea estava muito forçada, até pensei naquele momento, acho que é jogo para o Pedro Raul, né? Porque o Corinthians está tentando uma bola aérea. E ela aconteceu com o Gustavo Henrique, né? Grandalhão, que é impressionante como ele tem uma efetividade, né, no alto, na bola aérea ofensiva. Tentou uma vez, o goleiro fez um milagre, na segunda ele marcou o gol. O Bidu já tinha feito um gol que foi anulado, teve uma falta num gol que também foi anulado, que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que o Charles, ele dá um toquinho no goleiro quando ele disputa a bola ali, a assistente dá o gol, o assistente, né, dá o gol, e a árbitra, a Daiane Muniz, espera um pouquinho e acaba anulando, porque ela entende como falta, não teve revisão do VAR e o gol foi anulado. Aí depois nós tivemos o gol meio sem querer do André, né? Meio não totalmente, mas numa jogada muito bem tramada, né? Pela direita ali, né? Com ultrapassagem, vem o Vitinho, a bola sobra, o Mateuzinho chuta, o goleiro desvia, a bola bate no André, acaba entrando muita gente pesando na área, né, para poder fazer o gol, isso é muito legal. E aí no final do jogo, o André Ramalho premiado com um gol maravilhoso, abriu espaço, ele chutou, tirando completamente do alcance do goleiro. É bom goleiro esse goleiro da Ponte, mas, cara, o chute foi maravilhoso. Ele deu uma entrevista depois, no final do jogo, muito emocionante, assim, né? Por tudo que o clube, o Corinthians e ele mesmo passou, a gente não tem muita ideia, né, rapaziada? Fazendo um tete-a-tete com vocês aqui, uma meia-culpa que eu faço, e eu até pego leve, assim, né? Às vezes a gente passa do ponto na crítica, porque, enfim, a gente entende a exigência do torcedor, o torcedor fica... Eu me coloco né, no lugar do torcedor, muitas vezes, né, a gente fica exigindo algo mais desses caras, né, para representar uma torcida tão gigantesca quanto a do Corinthians, e o André revelou que, cara, teve o sogro, né, que faleceu no início do ano passado, que a família inteira passou de luto. Eu sei o que é isso, perdi meu sogro, um corintiano, né, tem 2 anos, e é muito difícil, assim, cara, você administrar isso dentro de casa. Então, se ter a cabeça boa para jogar futebol, não é fácil. E o André é um cara experiente, que voltou para o Brasil também por isso, por conta da família, jogou a vida inteira na Europa, de repente o cara chega e tem que desenvolver dentro do Corinthians. Ele chegou muito bem, depois deu uma oscilada junto do Félix Torres, junto do Gustavo Henrique, e depois os dois mesmo, né, o Gustavo e ele, se firmaram ali na defesa. Então é importante, né, cara, começar o ano pelo menos valorizando que o Gustavo Henrique e o André Ramalho também acabaram fazendo os gols
dessa vitória 3-0 sobre a Ponte. Depois, no segundo tempo, ali 70, 72 minutos, o Dorival começou a mexer. O primeiro a sair foi o Carrilho, por uma questão física. Aí ele colocou Dieguinho, colocou Kaique, colocou o Pedro Raul, que até teve uma chance no final, mas né, acho que ele entrou faltando pouco tempo para mostrar alguma coisa. Deu uma cabeçada que ele estava impedido, o goleiro pegou, depois ele tentou chegar antes do goleiro, acabou trombando ali, pediu um pênalti e tal, mas nada demais. O Jacaré acabou entrando também nos minutos finais para ganhar uns minutos, o que eu acho legal. Então o Campeonato Paulista é isso, né? É uma competição traiçoeira, como disse o Dorival, eu concordo, mas o time já começou vencendo, goleando, dando alegria para a torcida e com muita gente para entrar nesse time, né? Não apenas aqueles que estão fora por uma questão momentânea, mas também pelos reforços que já vão chegar. O Gabriel Paulista foi confirmado, eu vou fazer um vídeo depois sobre os reforços, tá? E o Matheus Pereira, jogador do Fortaleza, que o Marcelo Passo conhece, que é filho do Terrão e que estava lá no clube cearense e que já deve chegar aí nos próximos dias e deve ter mais por aí. Então, na sequência, a gente traz mais detalhes sobre os movimentos de mercado do Corinthians visando a temporada que já começou. E começou bem, eu acho. Você não acha? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Fala galera, seja muito bem-vindo ao novo canal de corte do Corinthians, onde traz notícia aqui todos os dias para vocês ficar sempre bem informado em primeira mão. Deixa o like aí já para dar aquela força pro canal, tá bom? A gente está começando agora, precisando dessa força aí. Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo. E se inscreva no canal, tá? Aqui fica meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação também. É muito importante, para toda vez que sair uma notícia vocês serão avisados aqui pelo YouTube, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela companhia, pela força. Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, também vai ajudar demais o canal a desenvolver, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta e joga aqui no canal para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!